Boa noite, amigos, irmãos. É um prazer e privilégio estar aqui hoje com vocês para falar sobre os fundamentos da teologia moral cristã. E esse é um tópico muito querido para mim, um tópico que eu tenho investigado já há um tempo e me debruçado, tentando aprender um pouco mais sobre ele. Então vai ser um privilégio mesmo e uma alegria conversar sobre esse tema com vocês. Na verdade, dentro dos maiores e melhores tratados sobre a vida, está a fundamental pergunta: o que é uma vida feliz? Cristãos e não cristãos estão preocupados com essa pergunta desde muito tempo atrás. Desde Aristóteles, Cícero, Agostinho, debruçaram-se justamente tentando encontrar a característica de uma vida feliz. Todos nós estamos querendo essa vida feliz. E aí, nesse nosso tema sobre a teologia moral, é interessante saber que o termo teologia moral é justamente usado muito mais, e geralmente muito mais usado por católicos romanos, para se referir em termos bem amplos para aquilo que nós, protestantes, de uma certa maneira, nos referimos como ética cristã. Mas por que então eu, nessa noite de terça-feira, estou dando uma aula sobre teologia moral cristã? Bom, eu queria advogar aqui que existe uma certa preferência da minha parte, eu acho que uma preferência justificada, pelo qual nós podemos usar e devemos usar o termo teologia moral. Creio que o termo teologia moral encapsula muito mais concretamente a nossa realidade de criaturas em relacionamento com o Criador nas nossas ações, liberdades ou decisões. Primeiro, porque o termo teologia moral inicia a investigação focando em teologia. Termo latim, teologia, em tempos passados, que foi usado por pais da igreja, tais como Basílio de Cesareia, Atanásio de Alexandria, Orígenes de Alexandria, era um termo que tinha como referência não uma disciplina como nós usamos hoje. Teologia era considerado um estudo contemplativo, ou seja, um pensamento que não era de forma a tentar objetificar, mas um estudo contemplativo sobre a natureza e pessoa de Deus em Pai, Filho e Espírito Santo. E é em relacionamento que a teologia tem com a oikonomia, o que nós recebemos hoje como economia, né? O termo economia não como finanças, mas que se refere à preocupação de Deus em ordenar a criação e especificamente a encarnação do Filho. Ok? Já o termo moral ou moralidade transita muito mais no âmbito de ação. O que são ações reguladas e aceitas. Quando esse termo moral ou moralidade é qualificado por esse outro termo anterior que eu falei, teologia, então teologia moral passa a ser entendido em termos de disciplina como um ramo da investigação teológica que estuda de forma sistemática as implicações práticas da ação reveladora de Deus em Jesus Cristo. Vou repetir. Teologia moral, então, dessa forma, é entendida como um ramo da investigação teológica que estuda de forma sistemática as implicações práticas da ação reveladora de Deus em Jesus Cristo. E dessa forma, diz respeito ao tipo de pessoa que devemos ser e aos tipos de ações que devemos realizar ou até evitar. Você percebe, então, uma certa interseção até com o termo ética, né, ou ética cristã. E ao cumprir a sua tarefa, a teologia moral deve recorrer a todas as fontes disponíveis de compreensão, já que ela está preocupada com a ação humana em relação com a ação divina, nós estamos sempre em conversa com escritura, tradição, ciências humanas relevantes como psicologia, sociologia, economia e a razão humana como um todo. Então,
Para contrastar com a ética cristã como um termo geral, a teologia moral, ela não está preocupada com a encruzilhada, não é que ela não está preocupada, mas não está tão preocupada em charadas morais ou charadas éticas, né? Se você se encontra numa situação, será que você deve mentir ou não? A preocupação e o estudo da teologia moral localiza a fonte da ação humana primeiro em Deus. A revelação de Pai, Filho e Espírito Santo, ora, porque nós estamos começando justamente com esse termo teologia, a revelação de Pai, Filho e Espírito Santo tem as suas implicações e devem ser transportadas para a realidade humana. Como eu falei, é uma contemplação da realidade divina para as ações humanas. Então, muito mais diferente do que normalmente quando você estuda ética e já começa lá no primeiro capítulo falando, se você se encontra numa situação X ou se você se encontra numa situação Y, o que você deve fazer? Não, você tem que tomar esse passo para trás e contemplar a beleza da Trindade para que você possa então tomar essas atitudes e se tornar um certo tipo de pessoa. Isso tudo nos relembra que nós temos uma fonte e que nós estamos indo para algum lugar. O velho termo, dentro da tradição medieval, que na verdade foi utilizado até antes disso, mas o termo exitus et reditus, ou seja, a nossa saída, a nossa fonte de Deus, Deus é a fonte da nossa existência, e o nosso retorno para Deus como telos, como o fim da nossa existência. Ou seja, todas as coisas vêm de Deus, ou seja, inclusive as nossas ações, nossas razões, nós como pessoas, e de maneiras diferentes retornaremos a Deus. Atanásio tem uma discussão muito profunda sobre isso, justamente quando ele fala no seu livro A Encarnação do Verbo, que é justamente essa ideia de que nós somos sustentados e somos levados por Deus, e sem Deus nós deixamos de existir. E como seres humanos, esse surgimento e retorno tem uma relação especial com a vida interior da Trindade. Na verdade, a vinda do Filho do Pai, em termos de procissão de conhecimento, e a vinda do Espírito, do Santo Espírito do Pai e do Filho em procissão de amor, aí tem uma discussão muito grande em Agostinho falando sobre isso, são a causa e o exemplo da nossa vinda de Deus como criaturas que são capazes de conhecer e amar a Deus, mas também do nosso retorno a Deus, que somos capazes de conhecer e amar a Deus sobrenaturalmente. Ok. Tendo fundamentado, então, tudo isso só para explicar a origem, a preferência do termo teologia moral, mas com isso nós fundamentamos que o Deus Trino é a própria fonte e o telos das nossas ações. Entendemos, então, que as nossas ações morais, as nossas escolhas, as nossas liberdades ou não estão localizadas isoladamente de quem somos e para onde vamos. Somos imagem do Deus Trino que vive em felicidade plena, cheia de bênçãos e alegrias em sua vida interna e eterna, cheia de amor. Ou seja, o que eu estou querendo falar com tudo isso? Nós somos seres morais porque a moralidade, como felicidade, que eu vou argumentar aqui daqui a pouco, é um reflexo de quem Deus é como um ser totalmente feliz e pleno. Então, moralidade não deve ser entendida, e eu vou argumentar isso daqui a pouco, como obrigações de escolher entre certo e errado. Moralidade é uma vida cheia de felicidade. E as escolhas de certo e errado são apenas consequências desses entendimentos de quem nós somos e para onde vamos. Então, levanta-se a pergunta: por que eu devo ser uma pessoa boa? Por que eu devo fazer o bem? Né? Já que eu sei que eu sou aceito por Deus, reflexo de Deus como imagem, por que eu devo fazer o bem? Já que Deus é fonte de destino de toda a satisfação, a vida moral deve ser vista como uma contínua contemplação da beleza da Trindade, eu disse, em todas as nossas ações. E essa contemplação pode ser exposta, então, como eu disse, em dois polos, que a gente vai contrastar aqui, dois polos morais. A primeira
um termo que é usado por Servais Pincers, na verdade um teólogo católico romano, mas que eu acho que as terminologias dele são de muita valia para nós, um teólogo tomista, católico romano, que usa o termo de a primeira forma de se encontrar, de se enxergar a vida moral, vê a vida moral como uma obrigação, ou moralidade como obrigação. Perdão. Se você conhece, de uma certa forma, a República de Platão, ou se já leu a República de Platão, na verdade isso é dever de casa para todo mundo que está escutando, esse é justamente o caminho de Glauco. Para Glauco, viver moralmente não é o fim do ser humano. Para Glauco, uma vida moral, de uma certa forma, é uma concessão que você faz para que você possa conseguir aquilo que você realmente quer. Né? As escolhas certas ou erradas são concessões que você faz porque você quer conseguir aquele seu prazer, aquela sua ideia. Você faz essas concessões. Concessões temporárias para que você não possa, então, viver num mundo caótico. Ora, pense, se todo mundo conseguisse tudo o que quer, esse mundo seria caótico. Né? Então, são concessões temporárias que Glauco diz. E esse tipo de visão toma diversas formas, desde o mundo da filosofia medieval e moderna. Temos, por exemplo, pessoas como Immanuel Kant, que famosamente vai fazer a estrutura de um sistema chamado, aqueles que não estão familiarizados, sistema deontológico, né? Ou pelo menos epitomizar o sistema deontológico, de uma certa forma já presente já desde muitas filosofias gregas antigas, né? Ou que crê nessa ideia de obrigações, ou até inclusive John Stuart Mill, que vai propor um tipo de hedonismo qualitativo, né? Que é um consequencialismo. As nossas ações morais são apenas consequências, são qualidades superiores e inferiores de prazeres com as preferências que as pessoas experimentam em ambos os tipos de ações que elas tomam. Ok. Esse é o primeiro tipo de moralidade que nós vimos. Mas existe um segundo tipo de moralidade que Pincers e um outro filósofo moral, chamado William Madison III, colocam como uma moralidade como forma de felicidade. E aqui é o tipo de moralidade que eu argumento como sendo o tipo de moralidade que nós devemos, se não abraçar completamente, mas pelo menos ver com bons olhos. Aqui o diálogo, se você lembra-se do diálogo no livro de Platão da República, volta-se então para Sócrates. Né? Sócrates é o contraste de Glauco. E para Sócrates, uma moralidade de felicidade não significa ser uma pessoa ser uma pessoa moral nos fará felizes como um pagamento. Né? Eu vou ser moral aqui porque eu sei que ser moral eu vou receber em torno a felicidade. Não é isso. Mas é que ser moral é, no fundo, tudo que nós queremos. Ser uma pessoa com a moral e uma índole verdadeira é o que você quer, lá no fundo. Você só ainda não realizou isso. Até porque todo mundo tem uma moral. O bandido tem uma moral, o cara o budista tem uma moral. Todo mundo tem uma moral. E eles querem agir de acordo com esse tipo de moralidade, porque eles acham que esse tipo de moralidade é que vai trazer felicidade para eles. Mas o que nós vamos ver em seguida, e daqui a um tempo, é que a felicidade moral só pode ser trazida quando a gente vive de acordo com as virtudes que são colocadas para nós, tanto nas Escrituras, como as virtudes chamadas virtudes cardeais. Então, vendo a moralidade dessa segunda maneira, nós entendemos que as leis de Deus, os preceitos familiares, outros regulamentos que nós vemos, tanto de leis naturais, etc., são em si guias para uma vida feliz. Não são formas de suprimir a nossa felicidade. Nós retornaremos aos Salmos daqui a pouco, você vai perceber isso. Mas perceba o que o salmista fala quando ele está iniciando ali no Salmo 1, ou depois quando vai para o Salmo 119, ali naquele meio com mais carne ali para a gente perceber. A lei do Senhor
é a chave para a felicidade, porque ele percebe que ela dá prazer. Ele não pensa que a lei é uma forma de suprimir aqueles desejos que ele tem para que ele possa conseguir aquilo que ele quer. Ele fala, a lei do Senhor é agradável. Ela é como o mel. Eu desejo aquilo. Eu quero andar segundo os preceitos do Senhor. Você vai ver que o livro de Provérbios vai colocar justamente esse andar segundo a instrução Torá, né? Meu filho, escute a instrução do seu pai, é justamente meu filho, escute, lá o termo é Torá, escute a Torá que seu pai está te dando. Porque isso vai te trazer satisfação. Entretanto, ser moral e bom é exatamente o que você quer. E nas palavras de um dos que eu considero um dos maiores eticistas protestantes, hoje ainda vivos, chamado Oliver O'Donovan, moralidade é participação do homem na ordem criada. Preste atenção nessa frase, moralidade é participação do homem na ordem criada. Entretanto, meus amigos e meus irmãos, a ordem criada sofre os efeitos da queda. E algo precisa, então, acontecer metafísica e epistemologicamente. São dois termos um pouco complicados, tá? Mas significa basicamente algo precisa acontecer na natureza e também na forma de que a gente compreende essa natureza, no nosso conhecimento. E aqui, então, eu vou para a terceira sessão do nosso estudo, o que eu chamo de conhecimento moral em Cristo. Conhecimento moral em Cristo. Aqui está exatamente a base para a nossa investigação e do qualificador cristã. Ora, o tópico dessa aula é teologia moral cristã. Normalmente, quando você vai em instituições, seminários ou seminários católicos, tive o prazer de ir na Catholic University of America, né? E geralmente você tem as disciplinas, ele tem uma que é chamada teologia moral ou filosofia moral, mas eu acho fundamental que a gente sempre qualifique como cristã quando a gente estuda isso. Por quê? Porque o verdadeiro conhecimento da ordem moral é conhecimento em Cristo. Conhecimento sempre foi e sempre será a base da participação do homem no universo em sua inteireza. E a palavra-chave aqui é justamente inteireza. Você pode ter certos tipos de conhecimento da ordem moral, mas somente Cristo, como ele é fonte e também telos, ele é o ciclo completo do nosso conhecimento moral. Então, a possibilidade de conhecimento moral só é completo, ou seja, em sua inteireza, em Cristo. É como se nele, é em Cristo que o nosso conhecimento se move e anda. Vamos nas palavras, parafraseando o apóstolo Paulo em Atos 17. O conhecimento em Cristo, de uma certa forma, então, reestrutura o modo de participação do homem nesse universo. Se conhecimento é a forma como a gente participa no mundo, né, você experimenta o mundo através do conhecimento, o conhecimento em Cristo reestrutura a sua forma de conhecimento. Pois em Cristo, de uma certa forma, o homem passa a conhecer a estrutura da realidade e a si mesmo. E apesar de podermos falar sobre conhecimento moral, natural, e eu sei que alguns vão chiar com isso, tal conhecimento é, em certo ponto, incompleto. E aí eu acho que muitos vão concordar. Né? Nós falamos sobre conhecimento moral natural, mas tal conhecimento sempre vai ser incompleto. Independente de você estar no campo, para os que são mais interessados nesse debate acadêmico, mais tomístico ou não, tal conhecimento sempre será incompleto. Porque o conhecimento da ordem moral tem fonte de telos. Ou seja, o homem precisa saber de si mesmo como criatura e de Deus como criador. Sem esse conhecimento de que você é criatura, de que você foi criado, de que você não existe aqui por acaso e de que Deus é o criador, você não tem o conhecimento moral da realidade. Nas palavras de Oliver O'Donovan, mais uma vez, num livro que eu acho fenomenal, os que puderem pegá-lo, depois eu vou fazer a recomendação no final, ele diz: o fundamento da inteligibilidade do universo é saber-se como criação. Quando o universo sabe se conhece como criação,
ele pode dar glórias ao Criador. Ele pode andar na completude do conhecimento moral. Ok, meio teórico até aqui. Mas o que acontece realmente em Cristo que a gente reestrutura o nosso conhecimento moral? Existe algo místico que acontece? De certa forma, sim. Mas, primeiramente, a gente precisa entender que a frase paulina, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, não é apenas uma frase bonitinha que você pode colocar lá no adesivo atrás do seu carro. Ela implica uma certa mudança de identidade. Grant McCaskill, no seu livro recente, que, se Deus quiser, vamos lançar pela editora Fiel, Living in Union with Christ, sugere que, Paulo tem um senso profundo de que ele não está ou é contido em si mesmo, e que essa realidade e pessoa que agora habita nele muda todo o relacionamento e a sua identidade. Isso recentemente no livro também, no outro livro famoso que saiu agora do Carl Trueman, que está pegando também muitos conceitos de Charles Taylor. A nossa identidade nunca foi construída na história do universo como seres autônomos. Você sempre construiu, a sua identidade sempre foi construída, antigamente, como filho de fulano, ou em relacionamento com o cicrano. Né? Você se apresentava, veja biblicamente, Simão, filho de não sei quem, nunca se era apresentado como um ser autônomo. O que aconteceu com a nossa sociedade é que, com as migrações, com as independências dos seres dos homens, nesse século 20 e 21, nós achamos e temos essa impressão de que nós somos seres independentes que podemos construir a nossa própria identidade. Mas Grant McCaskill, nesse livro Vivendo em União com Cristo, argumenta que a construção de identidade moral, ela é, principalmente em Paulo, construída sempre em relacionamento com Cristo. Essa ideia de que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, significa que em todas as esferas de ações morais, ele está em relacionamento com Cristo. Não existe só um relacionamento eu e o Daniel, que está aqui na minha frente. Agora passa a ser eu, Daniel e Cristo, quando eu vou tomar as minhas ações. Mais do que isso, então, acho que o ponto que McCaskill levanta, que é extremamente importante para a nossa reflexão sobre identidade moral, é que Paulo entende quem ele está se tornando. E aqui nós vamos chegar na parte de virtude daqui a pouco. Mas Paulo não está se tornando um Paulo melhor. A santificação e as decisões morais dele em Cristo não significa que ele está se tornando uma versão melhor de Paulo, ou uma versão melhor de si mesmo. Muitas teorias de virtude, principalmente aí, que são exclusivamente aristotélicas, vão tentar argumentar que é isso que acontece, que você se torna uma versão melhor de si mesmo, já que você tem essas capacidades. Mas essa psicologia moral que estamos vendo em Cristo, essa identidade moral em Cristo, percebe que o Espírito não está trabalhando para que Paulo apenas realize suas potencialidades. Não é isso que está acontecendo. Suas capacidades e suas potencialidades, desculpa. O que acontece nesse novo processo é que o Espírito está operando para unir a Paulo à bondade de Cristo. Perceba. E fazer Paulo participar nessa bondade. Essa ideia participativa, o bem que existe em você é o bem porque você está não se tornando uma versão melhor de si mesmo, mas porque você está participando da bondade de Cristo. Ora, por quê? Nós vimos antes, no início, ele é a fonte de toda a bondade. E ele é o telos de toda a bondade. Quando você decide moralmente entre X e Y, quando você toma essa decisão correta de ir para esse ou para aquele lugar, aquilo que está acontecendo não é que eu, Rafael, estou tomando a decisão, estou me tornando uma pessoa melhor, mesmo se virtualmente e habitualmente eu estiver fazendo isso constantemente. Mas significa apenas que eu estou cada vez mais participando da bondade de Cristo.
É isso, exatamente isso que está acontecendo. Ok. Acho que esse ponto ficou um pouco claro. E aí o ponto, a quarta sessão dessa nossa reflexão, se torna então exatamente por que preciso de virtudes. Se nós estamos apenas falando aqui sobre participar na bondade de Cristo, participar nas virtudes que existem em Cristo, por que exatamente eu devo me esmerar, trabalhar para que eu seja uma pessoa mais virtuosa? Dentro do contexto reformado, falar em virtudes, aqueles que estão antenados a isso, falar sobre virtudes tem sido algo, de uma certa forma, rechaçado como conversa de católico romano. Pouco se fala, ou pouco se falava, apesar de estar tendo um reavivamento, pouco se falava sobre virtudes. Entretanto, nem sempre foi assim. Certamente falar sobre virtudes traz a memória à ética de Nicômaco, de Aristóteles, e um contexto e uma ideia meio pagã. E dentro da tradição cristã, alguns católicos e alguns protestantes se apropriaram dessas ideias de Aristóteles para fazer aquilo que nós chamamos de teoria de hábitos, habitus theory, né? Para uma teologia da santificação. E aí, nessa teoria de santificação com virtudes, são usadas geralmente as terminologias só para conhecimento dos irmãos que estão aqui ouvindo isso pela primeira vez. As virtudes cardeais, que são aquelas que servem como um certo tipo de dobradiça para todas as outras virtudes, como prudência, temperança, justiça e coragem ou fortitude. E além dessas virtudes, são 4 essas virtudes cardeais, ou seja, dobradiça, o que eu quero dizer com isso? Essas virtudes são dobradiças porque todas as outras virtudes, de uma certa forma, elas vêm delas, né? Então, suas misericórdia, paciência, tudo isso vai ser um certo tipo de generosidade, vai sair desses 4 tipos de virtudes. Mas dentro do contexto cristão, ainda temos outros 3 tipos de virtudes principais, ou teologais, né, que foram chamadas de fé, esperança e amor, trazendo ali do contexto do apóstolo Paulo, como as virtudes teologais. Mas voltando àquele nosso ponto, o motivo pelo qual esse papo de virtude é normalmente ligado ao catolicismo é porque virtudes são geralmente definidas como uma qualidade estável em uma pessoa que a inclina para agir de uma certa forma ou de outra. Ou seja, vou repetir, normalmente, virtudes são colocadas como uma qualidade estável em uma pessoa que a inclina a agir de uma certa forma ou de outra. E por vezes, se você percebeu essa definição, essa definição tende a cair a um lado ao ver a natureza humana com um certo tipo de otimismo, né? Algo que a tradição reformada não é muito fã. Dentro da tradição reformada, o Tzinho lá no tulipe, né, na tulipa, é justamente depravação total, né? Que a natureza humana foi totalmente corrompida com a queda. Entretanto, dentro da própria tradição reformada, alguns nomes como John Owen, Francis Turretin, e principalmente para o nosso estudo aqui hoje, porque eu vou fazer a exposição dele, Petrus Marty Vermigli, continuaram segurando essa teologia da queda, com uma depravação total, mas eles se apropriaram desse conceito de virtudes e, de uma certa forma, evangelizaram Aristóteles e São Tomás de Aquino para a tradição reformada. Agora você deve estar se perguntando, como isso é possível? Eu também me perguntei isso durante muito tempo. E para isso vamos então focar em Petrus Marty Vermigli, ou Pedro Marty Vermigli, nascido em 1499 e morreu em 1562. Embora Vermigli seja amplamente desconhecido... Desculpa, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Embora Vermigli seja amplamente desconhecido fora dos ciclos de estudos da Reforma, seja desconhecido fora dos ciclos de estudiosos da Reforma, Vermigli foi
talvez um dos maiores gigantes da reforma do século XVI. Um homem que deixou uma influência indelével nas igrejas da Itália, Suíça, Alemanha e Inglaterra, onde ele passou provavelmente grande parte da sua vida de peregrino. E, por meio de seus escritos, ainda deixou um legado muito mais amplo. Um homem que escreveu na interseção do humanismo, da escolástica, com a profunda preocupação com exegese, renovação da pregação, estudo linguístico, avivamento educacional, filosofia cristã, ética e pensamento político. Vermigli precisa ser resgatado para a igreja hoje. Se alguém me conhece aqui, sabe que eu sou um entusiasta da teologia de resgate, ou que em inglês o termo retrieval theology, né? Aquilo que é o resgate da sabedoria do passado para ajudar a igreja no presente. Vermigli sustenta que uma doutrina reformada da queda trouxe consequências catastróficas para a condição humana. Ele não foge disso. Todas as ações, mesmo aquelas que Aristóteles teria chamado de boas, estão manchadas pelo pecado. Entretanto, Vermigli qualifica essa afirmação no seu livro, no seu comentário da Ética de Nicômaco de Aristóteles, dizendo que não foram as virtudes em si que foram deformadas. Pegou essa? Mas a condição humana. Não foram as virtudes em si que foram deformadas, mas a própria condição humana, que foi deformada e depravada. E essa pequena, porém importante distinção é uma consequência enorme para a comparação de Aristóteles e Vermigli. A felicidade não pode ser encontrada para Vermigli num olhar para dentro, algo que seria possível para Aristóteles. Moralidade de felicidade para Vermigli, como destacamos, não é chamada apenas nas virtudes por si, mas num relacionamento que entende a fonte e o telos do ser humano. E Simon Burton fala o seguinte com relação a Vermigli, com relação a isso. Disjunção entre felicidade natural aristotélica, ou seja, essa felicidade natural que existe só por via de andar segundo as virtudes, e felicidade sobrenatural, a bem-aventurança cristã, é a principal diferença do pensamento moral de Vermigli e Aristóteles. Em sua reconstrução soteriológica da ética, a forma aristotélica de felicidade só pode representar um penúltimo bem. Perceba. Então, além disso, aquele cujo valor é anulado pela pecaminosa autoconfiança da razão humana. E isso não quer dizer que Vermigli rechaça tudo de Aristóteles. Mas, longe disso, ao contrário de algumas vozes mais estridentes da reforma protestante, Vermigli tinha um relato altamente matizado entre filosofia e teologia, virtudes e teologia. Parece que estamos dando voltas aqui, olhando para um monte de coisa, Vermigli, depravação total, mas não estamos respondendo ainda. Parece que eu estou aqui só circulando. Vamos responder. Como que a gente pode, finalmente, abraçar depravação total e esse papo de virtudes, como algo estável, né? Um hábito que você cultiva e que se torna algo estável em você? E a resposta, eu acho, começa com o próprio Aristóteles aqui. Aristóteles argumentou que as virtudes não estão presentes para nós por natureza. Nem são contrárias à natureza, mas são geradas por meio de ações constantes e repetidas, e, portanto, adquiridas por meio de prática e treinamento. Há um entendimento aqui de que as virtudes aperfeiçoam as capacidades intelectuais e morais do homem. Entretanto, e Vermigli vai concordar com isso, mas ele vai qualificar isso aí depois, dizendo que, em primeiro lugar, embora ele concordasse que a razão
e ação e vontade, isso são termos extremamente importantes para a teologia moral. Qualquer pessoa, qualquer teólogo moral vai estudar ação, razão, vai estudar vontade, como que elas se relacionam. Mas Vermigli vai colocar aí que que a razão, vontade e ação são cruciais para a formação e constituição das virtudes morais, mas ele insiste que Deus ainda deve ser visto como a causa primária, algo que Aristóteles não veria. E aí a própria constituição soteriológica, em segundo lugar, da razão humana está corrompida pelo pecado original. E ele considerou que fosse então formada pela palavra de Deus na busca da virtude. Então, virtude só pode ser realmente qualificada e conduzida para uma vida de piedade quando você considera que Deus é o agente primário da transformação humana. Tanto Aristóteles como Vermigli, de uma certa forma, entendiam que o homem busca o que é bom e que felicidade é viver de acordo pleno com as virtudes. Entretanto, a gente tem que lembrar que enquanto para Vermigli a felicidade pode ser definida quase nesses conceitos aristotélicos, como a vida de acordo com as virtudes teologais, a vida repousa inteiramente em Deus e não na natureza intrínseca das próprias virtudes. E mesmo as virtudes não são o fim em si mesmo, mas o próprio Deus. Ok. E só para terminar aqui, eu ia pular por questão de tempo, mas eu acho importante dizer isso aqui. Como alguns teólogos da Idade Medieval e também da Reforma, Vermigli insiste que a graça não é uma qualidade ou um quid, né? Termo em latim, mas sim uma atitude de Deus. O que acontece na formação virtuosa em Cristo, lembre-se na sessão em Cristo ali, quando a gente estava fazendo aquela reflexão, ela é a graça não é uma qualidade que Deus coloca em você, uma substância de uma certa forma, mas a graça é uma ação poderosa de Deus de não encontrar nada em nós digno de amor, mas que concede a nós seu próprio amor e nos torna aceitáveis a Ele. Ok. Acho que o que a gente pode fazer agora, de uma certa forma, é olhar para a Bíblia, né? Falamos muito sobre conceitos, filósofos, teólogos, mas vamos falar um pouco sobre a Bíblia. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E aqui eu queria olhar para o Sermão do Monte. Nós estamos falando sobre viver uma vida virtuosa, viver uma vida moral, viver uma vida estável, né? Já que estamos definindo virtudes como formas estáveis em nós. Eu acho que o Sermão do Monte exemplifica muito bem a importância das virtudes para a formação teológica moral. E aqui eu deixo a minha palavra de gratidão e estou devendo, de uma certa forma, também muito desse conteúdo aqui do Sermão do Monte ao meu amigo e mentor, Jonathan Pennington, no seu livro O Sermão do Monte e o Florescimento Humano, né, o Sermon on the Mount and Human Flourishing, saiu pela Baker Academic em inglês ano retrasado ou 3 anos atrás. Gostaria de começar lendo, né, as Beatitudes, né, só para a gente poder refletir um pouco sobre isso. O Senhor Jesus começa, de uma certa forma, o seu ministério público dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem,
e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Algumas versões traduzem bem-aventurança como somente feliz, né? Já sinalizando até para a nossa moralidade de felicidade. A palavrinha grega, ou abençoado também é uma outra forma, né? A palavrinha grega aqui, por trás de tudo isso, é a palavra Macários. Descrever um macarismo, alguém que é um Macários, alguém que tem essa bem-aventurança, descrever esse Macários a respeito de alguém, era justamente demonstrar que essa pessoa tinha um nível de felicidade e florescimento pessoal em um certo estado de ser. A palavra bem-aventurado no nosso dicionário é descrita assim: aquele que desfruta nesta vida ou após a morte terrena das bem-aventuranças divinas. E aqui tem uma conotação que eu acho que é estranho ou poderia ser melhorada. Porque, de uma certa forma, você vê que as aventuras, né, as bem-aventuranças da pessoa são de bom grado por Deus os ajeitar. Tem quase que uma conotação passiva, né? Um recebimento desse favor divino. Mas isso não é necessariamente um macarismo. O macarismo, no contexto grego antigo, era florescimento. Não era somente passivo, mas era a receber, florescer, ser reconhecido e ter um estado de espírito e pessoal em que a pessoa atinge os potenciais, trabalha naquelas capacidades, cultiva aqueles certos tipos de virtudes que tornam a pessoa uma pessoa macarística, né? Talvez usando esse termo que não existe, né? Mas beleza, tá falando aqui no Novo Testamento, no Antigo Testamento já existia essa realidade também, né? O próprio salmista, no Salmo 1, 2, demonstra isso claramente ao emoldurar o livro dos Salmos, dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio. Aqui o salmista vai justamente descrever a visão da boa vida. Não somente de alguém que recebe passivamente as bênçãos divinas, mas que vive de uma certa maneira. Aqui o termo hebraico o ashrei, aquele que tem esse ashrei, tanto em salmos quanto na literatura profética, é alguém que está localizado na aliança de Deus, que está nas consequências dessa aliança de Deus. Ele não está apenas recebendo esse favor divino, mas ele está florescendo, né? Lembra lá do Salmo, quando termina, ele está plantado à beira de águas, está dando o quê? O seu fruto no tempo certo. Sim, porque ele recebeu o favor divino, mas ele está florescendo, suas capacidades, a sua vida está florescendo neste caminho. E aí a gente pode concluir que o Macários é muito mais do que um pronunciamento de bênçãos divinas sobre a pessoa, que a pessoa não apenas abre a mão para receber. Com o plano de fundo de Ashrei e a tradição sapiencial, Jesus, de uma certa forma, começa o seu ministério público pintando um quadro daquilo que é considerado um estado humano de florescimento moral e espiritual centrado em Deus. Assim como Salmos e Provérbios fazem uma chamada inicial, resumindo o estilo de vida que seria descrito em seus livros, Jesus começa o seu ministério emoldurando esta vida macarística. É como se Jesus está começando ali o Sermão do Monte dizendo: tudo
Deus, a gente já demonstrou que pensar isoladamente como favor de Deus não captura completamente a nuance dos macarismos. Por quê? Porque não é só um recebimento passivo. A bênção não é só receber passivamente, mas existe um problema teológica. E aqui a gente já está fugindo um pouco do tempo, eu iria ler Isaías 61, mas justamente o que Jesus está fazendo aqui tem uma comparação com Isaías 61. Em Isaías 61, nós vemos que temos aqui o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar, pregoar os aceitáveis. Existe, de uma certa forma, quando ele termina, paralelos visíveis entre o Sermão do Monte e Isaías 61. A terra pertence aos justos. As promessas de herança da terra, dos que são satisfeitos em Isaías, são vistas exatamente nesse texto de Beatitudes. Mas ainda assim, em termos de tradução, muitos traduzem esse termo aqui somente como... o pessoal que está nesse campo do número 2 aqui, traduz apenas como abençoado ou feliz, que eu não sou contrário, completamente contrário, ou bem-aventurados. Mas eu acho que a ideia mesmo de macarismos é bem complicado a gente traduzir. Porque é difícil encapsular essa ideia de florescimento e recebimento e florescimento das bênçãos divinas. E aí a sabedoria ética de virtude acabou então perdendo força nesses últimos séculos e foram, de uma certa forma, substituídas por aquelas éticas deontológicas, éticas consequencialistas. E a gente tem que entender que a pergunta principal é como Jesus quer que nós floresçamos. João Calvino nos lembra que se você lê esse texto somente em termos de feliz ou num termo de recebimento passivo, você vai ler o texto de uma forma muito mecanística. Você vai ler Deus como se ele estivesse tendo que te dar algo em troca, né? Bem-aventurados, como é que diz no texto? Bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Se é somente um favor divino, você é manso, você vai receber a terra. Deus começa a estar quase que no seu... está na sua conta de fiado ali, né? Mas não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que existe esse relacionamento identitário entre você e Deus. Sua identidade, como uma pessoa que floresce, é uma identidade sempre em relacionamento com Deus. Não é mais se isso, então aquilo. Ok, então para finalizar, ao prestarmos atenção, então, nas bem-aventuranças, nesses macarismos, nessas descrições, né, como bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, nós não estamos lendo o texto de uma maneira que se você for limpo de coração, você verá a Deus. Não é o se e então, mas é justamente você recebe a limpeza de coração de Deus, Deus limpa o seu coração, você tem esse favor de Deus em você e você cultiva isso na sua vida para que você possa florescer e começar a ver a Deus. A razão por que o pobre de espírito está florescendo é justamente porque ele tem a sua cidadania no céu. Enquanto na antiguidade os pobres de espírito eram negligenciados, no escatom eles têm a sua cidadania real. Seu florescimento é verdadeiro, independentemente do que a gente possa ver na externalidade deles. Então, felizes os que encontram teologia moral, porque eles encontram Deus na contemplação da beleza da Trindade e nas ações morais do dia a dia. Amém. Ok. Temos um tempo agora para perguntas. Okay. Então a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Tiago Souza, da Bahia. A moralidade está estritamente relacionada à religiosidade?
Bom, se você se lembra lá do debate entre Sócrates e Glauco, que eu citei no início da minha palestra, você vai perceber que Sócrates e Glauco não eram cristãos, né? Ou pelo menos quando Platão estava descrevendo isso aí, Platão não é um cristão, né? Não tem nada a ver, é um pagão. Mas você vê já essa descrição de uma moralidade de felicidade e uma moralidade de obrigação sendo descritas e discutidas ali. O que os cristãos vão fazer é pegar muitos desses conceitos, evangelizar de uma certa forma esses conceitos e trazer para dentro do seu campo. Agora, uma outra coisa que eu fiz questão de complementar, e por isso que é uma aula de fundamentos da teologia moral, é que esse tipo de conhecimento, ele só é completo. Lembra que eu falei sobre inteireza do conhecimento? O conhecimento moral é completo somente em Cristo. Porque em Cristo nós recebemos uma nova identidade, né? Lembra? A nossa identidade é completa e realizada em Cristo. Cristo nos ensina o que é ser verdadeiramente humano, não só por exemplo, mas por ser, e até por nós estarmos então unidos a Ele, enxertados nele. E também porque em Cristo nós, de uma certa forma, crescemos e participamos dele. Então, para resumir a pergunta, é sim e não, tá? Sim, moralidade, ela existe um certo tipo de padrão moral que é percebido até por pagãos, se você for ver em Sócrates e nesse debate entre Sócrates e Glauco, mas também ela é completa, né? Ela é finalizada somente em Jesus Cristo. Então, eu acho que é importante nós sempre qualificarmos isso aí. E aí tem debates, né? Acho que tem muito debate aí sobre uma coisa ou outra. A segunda questão, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Qual é o papel das virtudes na teologia moral protestante? A pergunta aqui do João Felipe, do Rio de Janeiro. Bom, espero que eu tenha respondido aqui, né? Eu acho que Vermigli é um bom recurso, se você tem condições aí de olhar Vermigli, alguém que vai discutir as virtudes de uma maneira muito fundamental para o crescimento cristão, para o crescimento teológico e moral. Mas dentro do campo protestante você vai ter ainda pessoas que vão estar ter certas diferentes compreensões. Herman Bavinck, por exemplo, é alguém que não vai gostar muito desse tipo de conversa sobre virtudes, vai tomá-los completamente e unicamente como católicos romanos, etc. e tal. Então, assim, depende de em qual virtude em qual ramo até da teologia protestante você está. Tem protestantes que vão utilizar o conceito de virtudes, tem protestantes que vão achar que é muito otimista com relação à natureza humana. Acho que deu para ver na minha palestra aqui aonde que eu estou. Com Vermigli, eu acho que a gente pode redimir, a gente pode entender a depravação total e ainda assim abraçar as virtudes não como naturais ao homem, porque como Vermigli disse, o que cai na depravação total, né, cai com a queda, não são as virtudes. As virtudes estão exemplificadas em Cristo. O que cai na queda é a condição humana. A condição humana cai e aí nós crescemos não por nos tornarmos versões melhores de nós mesmos, lembra que eu falei de Paulo, mas por estarmos participando na bondade infinita de Jesus. Ok? Estou andando aqui com as perguntas, respondendo. Se tiver mais alguma coisa, vocês podem entrar em contato aí. Não sei de que forma, né? Mas podem entrar em contato pelo site. E a terceira pergunta aqui, deixa eu ver. Como a teologia pode ajudar em momentos de perda moral como as que estamos vivendo? Acho que essa é uma pergunta ideal para a gente terminar, porque ela é bem prática, né? Eu acho que teologia moral está querendo responder essas perguntas. Ela não está ali, de uma certa forma, nas torres de marfim, desinteressadas com a vida do cotidiano. Entretanto, eu acho interessante e fundamental que qualquer tipo de decisão moral, como eu falei, não parta
de qualquer tipo de entendimento meramente pragmático. Como eu falei aqui na minha palestra, ações morais partem principalmente de uma contemplação da beleza da Trindade. Então, assim, para viver num mundo que você vive hoje e tomar ações morais corretas, a minha receita para você não é estude um manual de ética. Primeiro, isso vai acontecer, eventualmente você vai ter que estudar um manual de ética. Mas a minha primeira resposta para você é: contemple o Deus triuno. Não existe coisa mais bonita, não existe coisa mais cheia de glória que vai te trazer mais perto de dizer e repetir glória, 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 santo, 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 do que propriamente contemplar esse Deus. Não foi isso que aconteceu com os anjos quando eles viram Deus lá no relato de Isaías? Eles não pararam para descrever, né, falar assim, olha, quando eu vi Deus, eu tive esse pensamento sobre essas ações que eu deveria tomar a partir de agora com a minha vida. O que os anjos fizeram, e que acho que Isaías fez, diante disso eu só posso falar santo, santo, santo. E a partir disso, quando Isaías sai para profetizar, ele sai para profetizar e tomar as atitudes corretas. Então, por isso, e dentro de uma ética de virtude, que é o tipo de ética que eu estou advogando de uma certa forma aqui, o eticista de virtude, ele nunca vai falar para você, tome uma atitude X ou isso, mas falará para você, haja como certo tipo de pessoa que você é. E qual é o tipo de pessoa que você é? Uma pessoa em Cristo, ressurreto, né? Oliver O'Donovan falou, né, como eu botei aqui, conhecimento moral é conhecimento da ordem da criação. Né? Você tem que estar em harmonia com a ordem da criação para tomar esse tipo. E esse conhecimento é finalizado e, de certa forma, completo em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ok? Gente, eu gostaria de terminar com uma breve palavra de oração. Abençoar a noite de vocês e a semana de vocês para que a gente possa andar aí contemplando a beleza da Trindade e andar com Deus, tomando as atitudes, decisões, ser o tipo de pessoa que devemos ser. Ok? Vamos orar. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui nessa live, que eles possam ter sido abençoados, entender um pouco mais do Senhor, contemplar a beleza da Trindade, o relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo, que eles possam também ser bem-aventurados, não como alguém que está colocando o Senhor na conta de fiado deles, mas como alguém que está tentando florescer diante do Senhor, amar o Senhor e andar com o Senhor. É isso que eu oro por eles, no nome do Senhor Jesus. Amém.